Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje um tema um pouco subjetivo, mas igualmente importante aos demais, que é o seguinte: quanto que eu deveria ter de patrimônio de acordo com a minha idade, tá? Por que eu falei que é um tema subjetivo? Porque depende de muita coisa, né? Depende de muitas variáveis, depende de contexto histórico, depende da previsibilidade de fatos que ocorreram com você ao longo da vida, tá? Mas, usando um prompt padrão, eu vou te ensinar, aí qualquer chat que você usar, eu vou te ensinar a calcular quanto você deveria ter de patrimônio, tá? Simplesmente por estar a esse tempo todo trabalhando e fazendo com que o seu dinheiro simplesmente não desapareça. Tá? Porque um adulto consciente, ele faz com que todos os meses sobre alguma coisa. Ele precisa se matar e fazer sobrar. Porque o tempo passou, a idade passou, aquele mês não volta mais. E se não juntou nada, aquele mês foi perdido, tá? E não é o lugar para você que discorda dizer que o que fica são as experiências, tal, que esse discurso de imprudência, ele é perigosíssimo e eu não acredito nele. Primeiro porque todo orçamento tem espaço para viagem, para desfrute, lazer. Então não sobrou é porque foi mal cuidado. E dinheiro não aceita desaforo, tá? Vamos lá, eu vou colocar aqui no chat, no Gemini hoje, pra gente olhar junto, mas basicamente é o seguinte, não, antes disso deixa eu voltar para você me ver um negócio. Olha só, a gente pode trabalhar com algumas metas, como por exemplo, uma pessoa solteira, normalmente ela junta um quarto da renda, 25%. Mas normalmente no início da vida adulta ou economicamente ativo, é quando ela também ganha menos. É menos experiente, talvez é o primeiro emprego, talvez é o momento que ela tem menos a contribuir com a empresa e, consequentemente, participar de um resultado, né, de ganhar mais. Mas ela também é mais livre de responsabilidade, então não é raro a gente ver jovens que poupam até mais que 30% de tudo que entra, tá? De vez em quando aparecem uns aqui para investir que poupa 50 e tudo mais. Falou, aproveita porque daqui a pouco casa, tem filho ou arruma alguma coisa para investir, para empreender e vai ficar na saudade os 50, 60% de poupança mensal, tá bom? Mas um adulto, com todas as responsabilidades de um adulto, deveria poupar pelo menos 10%, tá? Entre 10 e 20 é bom, acima de 20 é ótimo, abaixo de 10 é ruim, mas é melhor do que quem não poupa nada, tá bom? Então, é mais ou menos, é ruim o cara que poupa menos de 10, é ok o cara que poupa entre 10 e 20, acima de 20 é muito bom e é mais do que o suficiente para trilhar um caminho até a independência financeira. Ok? Vamos fazer uma conta e é muito fácil de você terceirizar essa conta e pedir para um chat calcular quanto você deveria ter de patrimônio. Tá? E aí você vai saber se você está mais atrasado ou não está mais atrasado. Vamos lá, vamos fazer isso junto, depois você só replica com as suas informações. Então olha só, primeiramente, ó, quero calcular quanto eu deveria ter, deixa eu colocar aqui, vocês me veem aqui, mas vou sumir de novo quando eu clicar aqui. Então vamos lá, quero calcular quanto eu deveria ter de patrimônio, visto que tenho 35 anos, ganho em média 20 mil reais por mês e gostaria de poupar 20% de tudo que eu recebo, tá? Agora um dado muito importante, beleza. Recebo este salário há 10 anos, tá? Só para ele saber por quanto tempo que ele tem que calcular. Antes, tinha um salário de 3 mil reais. Apenas para descrever. Se você teve aumentos salariais recorrentes, tá? Coloca toda a faixa. Eu ganhei 5 mil por tanto tempo, 7 mil por tanto tempo, 10 mil por tanto tempo, que o chat vai calcular exatamente o que você precisa, tá? Projete também que toda poupança feita foi investida a 0,75% ao mês. Quanto eu deveria ter de patrimônio líquido, tá? Hoje. Como um passe de mágica,
você vai descobrir exatamente quanto você teria de potencial de acúmulo, simplesmente baseado na sua idade, há quanto tempo você trabalha e num respectivo proxy, né, numa definição de quanto você poderia ter poupado. Tá? Nesse exemplo que eu acabei de dar a vocês, olha só, vamos ver. 84 meses, tá? Resultado final do período 69, no primeiro período, resultado do primeiro período 69, no segundo período 171, novos aportes dessa renda, R$4.000 por mês, olha que legal, há 10 anos, resultados dos novos aportes 774, tá? Então, basicamente temos aqui um resumo, olha, no primeiro período que eu ganhava menos, 171 mil, que era o que eu poderia ter acumulado. Tá? No segundo período, 774 mil. Então, com 35 anos e com todas as informações que eu acabei de descrever, o patrimônio que eu poderia ter era de 945 mil reais. Mas se eu comprei um carro, se eu comprei não sei o que, isso está distribuído em outras coisas. Mas eu poderia, sim, muito bem, estar próximo de R$1 milhão, simplesmente guardando 20% de tudo que entrou. Tá? Deixa eu voltar aqui para você me ver. Isso pode ser variado, você pode colocar várias outras coisas, como ajuste, receber bônus, lembre de colocar um bônus tal, lembre de adicionar um acerto financeiro. Você pode colocar o que você quiser, mas simplesmente dessa forma você calcula quanto que você poderia ter. E agora, olhando para frente, né? Sob essa mesma ótica, quanto que eu deveria ter? Você vai lá e dá sequência no chat. Você vai lá e continua escrevendo e fazendo perguntas. Isso é excelente, te deixa com uma trajetória para frente muito bacana, tá? Aproveitando que a gente está conversando sobre isso, aqui na aba aposentadoria, dentro de investimento no Prospera, você consegue calcular a sua idade atual, a sua idade de aposentadoria, quanto que você tem acumulado aqui olhando para frente, né? A gente fez a conta olhando para trás quanto deveria ter, mas quanto que eu posso ter? Aqui um aporte mensal, ó, de 6 mil e uma renda desejada de 12 mil. Coloquei uma taxa real de 5 por ano, que é aquela acima da inflação, e a ferramenta sozinha projeta. Olha que legal. O patrimônio necessário para ter 12 mil de renda é R$2 milhões. Só que com esses parâmetros eu vou chegar a 3,5. Olha que legal. Um horizonte de 25 anos, porque é 35 para 60. E o aporte de 3.400, hoje eu poupo 6. Com 3.400 já seria o necessário. Olha que interessante. E aqui, ó, mostra aos 35 anos, patrimônio zero, mas comigo poupando quanto que eu tenho no final de um ano, quanto que eu teria no final do segundo ano, quanto que eu teria no final do terceiro ano, e aqui a idade, ó, 36, 37, e lá nos 50, eu chego a quanto? Vamos ver, aqui ó, aos 50 anos, 1.759.000. Então isso é muito legal. Você que está me vendo aqui agora, essa aba de planejamento de aposentadoria dentro do Prospera é fantástica, é interativa, você consegue ajustar, poupei mais, poupei menos, quanto que eu chegaria, e isso vai te deixar muito mais conduzido, você vai saber mais ou menos para onde que você está indo com esse nível de poupança e com o horizonte de investimento que você tem. Tá certo? Um abraço, não deixa de deixar seu like aqui, deixa um comentário se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreva aqui no canal e vamos com tudo.